Bem, então, como a gente vai trabalhar sobre economia doméstica, tem bastante coisa para a gente falar, mas eu vou focar mais naquilo que é mais necessário, tá bom? Que fazia parte lá do nosso plano de eletiva do primeiro semestre, que agora a gente adapta para o ensino à distância, tá? Então, lembre-se, precisamos do diário de bordo agora, sempre precisamos ter o nosso diário de bordo, como foi combinado, ou seja, aquela parte do caderno que se tem a nossa disciplina, tá? E material escolar em geral, né? Lápis, caneta, borracha, essas coisas. Bom, primeiro eu só quero lembrar de um vídeo que eu postei para a gente fazer uma reflexão, tá? Então, lá no nosso grupo de economia doméstica, eu postei um vídeo, vocês assistam, tá? E depois vão responder as perguntas que eu deixei lá, tá? Então, só para relembrar. Refletir, né, que é pensar antes de responder e depois passar por escrito no diário de bordo da nossa eletiva. Tá? A primeira pergunta seria: economia doméstica também é combate ao desperdício e consumo sustentável. O que você, como jovem, pode fazer em sua casa de forma prática para evitar desperdícios e consumir de forma sustentável? Então, é claro que o vídeo dá alguns exemplos, mas a gente não tem que se ater apenas ao vídeo. A gente tem que também enriquecer essa resposta e tirar da nossa cabeça, tá? Não é necessário fazer nenhuma pesquisa na internet, tá bom? É uma reflexão, não copiar o pensamento de outras pessoas, né? A gente tem que entender que nossas atividades têm por objetivo formar estudantes autônomos. Então, toda vez que a gente copia uma resposta de um colega, ou da internet, ou espera o professor dar a resposta, nós não estamos desenvolvendo essa capacidade de autonomia, tá? Então, o que eu posso fazer para evitar desperdícios de forma concreta na minha casa? Né, tem coisa que a gente não pode fazer, tem coisa que a gente pode. O que nós podemos fazer? Em especial, né, vocês como jovens, né, porque vocês têm lá o pai e a mãe que cuida das contas da casa, tal. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido: menino, menina, vai logo com esse chuveiro, né? Por que será que o pai e a mãe estão falando isso, né? Será que você ficar muito tempo no banho, você está desperdiçando alguma coisa? Entre outros exemplos, tá? E como você pode fazer na prática do dia a dia dentro de casa para você consumir os recursos de forma sustentável? O que é de forma sustentável? De uma forma pensada, de uma forma que você não agrida o meio ambiente, né? Você então retira aquilo que você precisa, de uma forma que o meio ambiente possa repor isto, né? E também não só do ponto de vista do meio ambiente, mas principalmente do ponto de vista financeiro também, que é um dos objetivos da nossa eletiva, né? O que você pode fazer então para economizar grana, né? Consumir de forma sustentável tem vários, então, aspectos, tá? Depois tem a pergunta 2. Qual a importância do jovem aprender sobre economia doméstica? Então, o vídeo dá algumas informações, mas nós temos, repito, que enriquecer com nossa opinião, tá? E tem a pergunta 3. A economia doméstica pode ajudar a natureza? Por quê? Tá? Então, é uma resposta até meio que retórica entre o sim e o não, né? Ou seja, todo mundo vai responder a mesma coisa. Só que tem que explicar por quê. Em que a economia doméstica ajuda a natureza? Tá? Com as próprias palavras, lembrem-se, tá? Evitando pesquisas na internet ou cópias, neste momento.
Se você não tiver nenhuma ideia, nenhuma, zero, você pode dar uma pesquisada na internet desde que você não copie do site, né? Você vai reescrever aquilo que você pesquisou com as próprias palavras, tá bom? Depois de registrado essas perguntas no diário de bordo, vocês vão, então, me enviar o print, tá bom? Nós temos, então, essa semana para fazer essa atividade, mais a que eu vou passar no plantão, que é um desafio, tá bom? Então, começando a nossa aula de hoje, eu vou passar um texto. Esse texto eu mesmo vou ler, porque a gente está com falta de aluno para fazer a leitura, né? Então, eu acho mais prudente eu fazer essa leitura, e essa leitura vai sendo acompanhada conforme eu leio, tá bom? Consumo per capita de água. Vale a pena entender essa questão. Bom, per capita é por pessoa, né? Por cabeça. Um tema bastante interessante e que vale a discussão hoje em dia diz respeito ao consumo per capita de água. A crise hídrica do Brasil também já é experimentada por outros países que sofrem do mesmo problema. Tá? Então, hídrico vem de água, tá? De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, uma pessoa necessita de um consumo mínimo de 110 litros de água por dia. Essa medida supostamente seria suficiente para um indivíduo saciar a sede, cuidar apropriadamente da higiene e preparar os alimentos. Para se ter uma ideia, um cidadão que vive na Dinamarca consome atualmente 107 litros de água por dia, enquanto que a média brasileira é de 166,3 litros per capita ao dia. Então, por pessoa por dia, tá? Muitos poderão imediatamente apontar que a razão para essa disparidade, né, diferença, está na diferença do clima e da média de temperatura entre os países, já que supõe-se no calor, as pessoas consomem mais água. Contudo, foi registrado na Dinamarca que até a década de 80, né, 1980, cada cidadão dinamarquês consumia, em média, 60 mil litros de água por ano, cerca de 164 litros por dia. Praticamente a mesma média registrada pelo Brasil hoje em dia, tá? Então, o raciocínio nesse parágrafo é simples, né? Então, se alguém falar assim, peraí, na Dinamarca gasta menos água porque lá é frio. O Brasil gasta bastante porque é calor. Bom, então, por que na década de 1980, que é do período de 1980 até 1989, por que se gastava um monte lá? Ou seja, 164 litros por dia. Quer dizer, então, que na década de 1980 a Dinamarca era calor? Não tinha neve, não era friorenta? Né? O clima não mudou assim lá. Tá? Então, aconteceu alguma coisa na Dinamarca que da década de 1980 para hoje, isso diminuiu. Por que será que diminuiu? Se não tem nada a ver com o frio de lá ou com o calor aqui do Brasil. Tá bom? Esse é o raciocínio do parágrafo. Vamos continuar a leitura. Por lá, adotaram-se medidas de cobrança, na qual a população paga pelo chamado preço cheio da água, que inclui, além do que é consumido, as taxas ambientais e de serviços. Porém, há também outros fatores que colaboraram para diminuir o consumo, como a realização de uma grande campanha de conscientização, juntamente com o desenvolvimento de aparelhos para economizar água, como chuveiros e banheiros, por exemplo. Outro ponto crucial para a diminuição diz respeito à redução na queda do percentual na captação de água, freando o vazamento por companhias de abastecimento, de 15% na década de 1980 para 5% atualmente.
tá? Na Dinamarca. No Brasil, a média é de 30% a 40% de vazamento, dependendo do município. Olha só que diferença. Isso não é o consumidor, é a captação de água, né? Ou é uma autarquia vinculada ao município, que nem o SAEG nosso, ou é alguma companhia privada, né, que tem dono, que nem a Sabesp, aqui no estado de São Paulo, que atua em muitas regiões. Independente de quem capta essa água dos rios, ou do subterrâneo, né, dos aquíferos, que aqui no nosso caso é o aquífero Guarani, tudo que se tira de água, 30% até 40% se perde no caminho, sem antes mesmo de chegar na nossa casa. Então, já temos aí um desperdício. Só que isso depende da gente diretamente? Diretamente não, né? A gente pode ajudar, né, na hora de eleger representantes políticos que pensam nisso. Tá? Mas a gente não pode chegar lá e falar, ó, vamos melhorar isso aí. Então a gente vai focar mais naquele dia a dia. O que nós podemos fazer dentro de casa, tá? Vamos continuar. No território brasileiro, consta-se que o consumo médio diário per capita de água, então o consumo médio por dia por pessoa de água, tá? Aumentou 26% nos 33 municípios da região metropolitana de São Paulo, enquanto que a produção ampliou apenas 9% no período de 2004 e 2013. Então, para quem não sabe, região metropolitana de São Paulo é assim. Você tem a cidade de São Paulo, em volta dela tem um monte de outras cidades, tá? São Bernardo, São Caetano, Osasco e assim por diante, né? Que é a chamada Grande São Paulo. Então, região metropolitana de São Paulo é São Paulo e outras cidades que estão lá coladas, né? Você nem percebe onde acaba uma, onde termina a outra. Tá bom? Então, quem for para São Paulo não vai achar que vai passar lá no meio e tudo é São Paulo. Às vezes vocês estão passando por uma cidade que não é São Paulo, tá? Só por curiosidade. Tá? Então, ele está dando um exemplo aqui da região metropolitana de São Paulo, mas que um pouco para mais, um pouco para menos, acaba refletindo no Brasil inteiro, né? Que é um país muito diferente. A gente não pode achar que é tudo igual essa região do estudo, tá? Mas é muito parecido os dados. Continuando. Eu parei aqui, ó. Hoje o consumo, tá? Vamos lá. Hoje, o consumo do morador da Grande São Paulo beira os 175 litros por dia. Dados do SNS revelam que o estado do Rio é o grande campeão de consumo, registrando o índice em 2013 de 253,1 litros por dia. Tá? Lembrando que a Organização Mundial da Saúde, a recomendação de gasto são de 110 litros por dia. Então, nós temos aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o dobro, mais que o dobro, tá? Continuando. Especialistas apontam que o aumento na utilização também está relacionado com o aumento da renda. Quanto mais aumenta a qualidade de vida, maior será o consumo. De acordo com o levantamento da Folha, que é um jornal, há uma diferença, inclusive, dentro das próprias cidades. Um morador da periferia consome até 5 vezes menos do que um morador da zona central de São Paulo. Tá? Então, periferia, em geral, os moradores, eles têm uma renda menor, né? Então, um dos pontos principais desse parágrafo está mostrando que quanto você for mais rico, mais você gasta em geral, tá? Claro que isso é uma média. Tem gente que é consciente, tem gente que não, né, gente? Continuando. Final, último parágrafo. A conscientização da população é tão importante quanto uma gestão eficiente direcionada aos processos de gestão hídrica. Há, portanto, diversas soluções para promover mudanças
e alterar esse cenário crítico atual. Entre elas está a possibilidade de contar com a combinação entre o geomarketing e as aplicações de modelagem estatística e de demografia, contribuindo para formar um poderoso ferramental, conjunto de ferramentas, conjunto de ações, capaz de apoiar gestores públicos no planejamento de oferta e serviços. Né? Então, ele está falando aqui que tanto a seriedade da gestão pública nos recursos hídricos, né, na água, quanto a conscientização dos consumidores, que somos nós, é muito importante para reverter essa situação que o Brasil hoje, em geral, se encontra como um grande desperdício de água, tá? Muita gente usa à toa isso. Beleza. Eu vou fechar aqui agora esse texto, depois eu vou colocar no nosso grupo da eletiva o link para quem quiser ler, é óbvio, de novo, se precisar, tá bom? Vou tentar mostrar para vocês uma coisa importante. Quando a gente faz uma análise de um texto, nós, professores, também fazemos resumo. Olha aqui. Conseguem ver mais ou menos o que eu fiz aqui? Ó, eu fui pegando as palavras principais, fui fazendo um resumo. Claro que ele não está pronto. Depois desse resumo, eu poderia transformar num texto ou deixar mais organizadinho em tópicos, do jeito que vocês quiserem. Poderia fazer até mesmo um mapa mental, tá? Mas essas são as informações principais que eu acabei fazendo de rascunho para analisar o texto. Eu estou mostrando isso para vocês porque isso é uma ferramenta importante para a gente entender o que está fazendo e provavelmente vocês vão usar agora numa atividade que eu vou passar para vocês. Não é nenhuma atividade, né? É um desafio. Né? O professor Renato e eu, a gente vai ficar à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, a nossa eletiva, para você conseguir ter uma vida financeira sustentável, vocês têm que entender por que eu quero fazer isso. Então, o texto foi um subsídio falando do que é importante para a natureza, tudo. Agora eu vou mostrar para vocês através dessa atividade. Vocês vão conseguir refletir através do uso da matemática o quanto que vocês podem impactar no bolso de vocês fazendo ações de economia de água dentro de casa. É claro que essas ações, elas até se tornarem cotidianas, corriqueiras do dia a dia, isso leva um certo tempo, né? Que nem você reciclar o lixo. No começo, é muito chato você ter que ficar separando o lixo nas sacolinhas, colocar no dia específico, essas coisas todas. Só que depois que passa um mês, no máximo 2 meses, você já está fazendo aquilo tão automático que você nem percebe mais, faz parte da sua rotina, tá? Então, a ideia da economia doméstica também é isso, é rotina. Né? E sempre quando a gente inicia uma nova rotina, é mais trabalhoso, tá? Vocês querem falar alguma coisa sobre o texto? A Isabelle, o Pedro, ou o professor Renato? Tô Nadinha? tranquilo, professor. Tá, só lembrando, tá, Pedro? Você que chegou agora, eu tô gravando, depois eu vou colocar lá para vocês que chegaram agora assistir do início, tá? Ou outro aluno que não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, poder, então, ficar a par do que a gente está trabalhando, tá bom? Eu acho o texto pertinente, né, inclusive, ele nos dá parâmetros, né, com outras nações, para a gente saber como nós somos. E o importante aí, né, o recomendado por cada pessoa deveria ser 110 litros, né? Nós temos situações aí até de 175 litros por pessoa. Achei bacana, super bacana. Não sei os alunos aí, como acharam. É muito legal. Ó, quer ver uma coisa? Vou compartilhar agora para vocês os nossos desafios, tá? Porque a eletiva,
ela também tem que ter desafio. Tá? E esse desafio aqui, tanto eu posso ajudar vocês, quanto principalmente o professor Renato, que é o especialista em matemática aqui, tá bom? Então temos aqui desafios, tá bom? O primeiro desafio é esse. Vou ler aqui com vocês. Calcule o consumo mensal e diário de sua casa per capita em litros. Ponto final. Claro que não está contextualizado como se eu fosse um professor de matemática igual o professor Renato. Só que a matemática ela é cotidiana também. De repente, pode chegar alguém aqui na casa de vocês e fazer uma pergunta dessa. É uma pergunta que você usa no dia a dia, você tem que conseguir interpretar com aquilo que você ouviu. Tá? Onde Então, nós vamos buscar essa informação é importante. Onde nós iremos buscar essa informação? Onde está registrado aí o consumo da água? Isso. Vocês? Existe um relógio aí, não tem? Que registra? Então, lá, aí tem os dias, por exemplo, no papel da água, do consumo da água no extrato, aparece os dias, né, que é coletadas as informações, dados, né, tem aquela numeração. Aí você pega a anterior, né, a atual é a anterior, né, e faz uma conta de subtração, né, simples. Olha, galera, não é por nada não, mas é bem difícil isso, tá? Porque vai envolver que vocês analisem inteiramente a continha de água da casa de vocês. A continha da água não vem em litros, ela vem em metros cúbicos. Então vocês vão ter que saber transformar metros cúbicos em litros e depois litros fazer os cálculos de consumo mensal, que é mais fácil, e consumo diário por pessoa da casa de vocês. Então tem que saber fazer o cálculo. Né? Então, se tem isso 10. Isso já envolve uma outra pesquisa, né? Aprender como fazer isso, a transformação. Exatamente. É uma outra pesquisa. Já. Mas é tranquila. Tudo tem na internet, né, professor Renato? Sim. Mas assim, mas eu posso perguntar para o professor direto? Olha, gente, é da cabeça de vocês. Tá? A ideia da aprendizagem é vocês primeiro tentarem aprender por si só. Aliás, não é aprender, né? Vocês já sabem isso, vocês vão lembrar só. Tá? Lembrando que a maioria dos nossos alunos da eletiva é do primeiro e segundo do ensino médio. Tá? Então, é conta aritmética simples aqui, só que envolve muitos cálculos, um monte, tem que fazer um monte de continha pequena. Tá? Então, é claro que vocês tentem fazer a pesquisa, relembrar por conta própria, se não conseguir, pedir o auxílio do professor. Se vocês pularem a etapa de pesquisa, vocês estão deixando o protagonismo de lado, estão deixando uma oportunidade importante de aprender muito mais do que já pegar a resposta pronta com o professor. Tá? Isso. Aí, Rodrigo, sim. Aí o aluno já vai estar pulando os pilares da educação, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser. Exatamente. Tá? Então, eu sei que a gente está no ensino remoto, tudo, mas essa é uma atividade que vocês vão levar para o resto da vida de vocês, tanto na matemática, para vocês verem como que é importante saber matemática básica, para a gente aplicar dentro de casa, né? E como que isso pode gerar grana para vocês. Porque economizar é ganhar dinheiro também. Não é só a natureza que a gente vai poupar, mas também o nosso bolso, né? O que a gente economiza em desperdício, a gente pode gastar em outra coisa, pode guardar, aí vai depender do perfil de cada um, tá? Olha, não acabou a pergunta, hein? Depois do finalzinho lá do litros, tem outra pergunta, olha lá. Em seguida, depois que vocês fizerem todas essas contas, não apaguem nada, que isso aí vocês vão mandar pra gente, tá? Essas contas, mesmo se vocês não conseguirem, não apaguem. Em seguida, responda se vocês estão conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde,
Então tem lá, a Organização Mundial da Saúde recomenda que se gaste 110 litros de água por dia por pessoa. Se na tua casa mora 5 pessoas e gasta lá, vamos supor, tá, gente, 20 metros cúbicos de água, quanto que cada um está gastando por dia? Essa é a pergunta. Tá? Eu não vou mudar a pergunta para ficar mais fácil, porque eu quero realmente que ela pareça uma pergunta do cotidiano, do dia a dia de vocês. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui para dar tempo, tá bom? Não se esqueçam que as dúvidas vocês vão poder tirar com os professores. Se não entendeu a pergunta, a gente conversa com vocês de novo, tá bom? Pelo zap, por áudio, essas coisas todas, tá bom? Segunda pergunta. Vocês vão pesquisar quais os vilões do desperdício de água em nossas casas. Aí sim, vocês vão chegar lá na internet, vai pesquisar, pesquisa, escreve lá o que você achou. Lembrando que a pesquisa ela não pode acontecer somente em uma fonte, no mínimo 2, tá, gente? Tá? Então não vão se contentar se vocês acharem 5 vilões em um site. De repente, se vocês abrirem outro, tem mais 12. O que é vilão? Aquilo que faz uma coisa ruim, né? Nesse sentido, tá? Não é o vilão lá da Idade Média que a gente já aprendeu em história, né? O vilão no sentido de fazer uma coisa ruim. Uma coisa ruim seria o desperdício da água. Então, vou dar um exemplo que vocês vão achar. Vazamentos. Vazamentos dentro de casa é um dos vilões do desperdício. Tem uma coisa também, o último exemplo, hein? Que o homem faz toda semana, dependendo do homem, faz até todo dia. Que é o quê? Fazer a barba. Aposto que vocês já viram alguém fazendo a barba com a torneira aberta. Será que isso daí pode ser revertido? Quanto será que isso gasta? Quanto será que uma torneira gotejando gasta em um dia? Tá? Então vocês vão pesquisar o que causa desperdício nas nossas casas e vão colocar no papel. Ok? Terceiro desafio. Pesquisar ações para promover a diminuição do desperdício em sua casa. O desperdício de água, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Então, a gente pesquisou o que causa o desperdício. Beleza, mas o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Na prática, o que eu posso fazer? Tá bom? Então, chegar lá... Pode ser uma mudança de hábito, né? Com certeza, mas aí tem que especificar quais hábitos que eu vou mudar. Eu ou alguém da minha casa. Não é só com a gente. Tá? Lembrando que nós, como jovens dentro de casa, mesmo a gente não tendo que gerenciar financeiramente a casa, nós podemos sim contribuir para a economia de dentro de casa. Tá? Dando esses palpites, essas ideias, essas sugestões, né? Vocês até provavelmente, depois que acabar toda essa atividade aqui, isso vai sair até bom para o pai e para a mãe de vocês, ou responsável, colocar isso como rotina de economia dentro de casa. Tá? Mas vamos por partes. O próximo. Vocês vão fazer o quê? Pôr em prática as ações contra o desperdício, tá? Que vocês pesquisaram. E isso vai fazer parte de um relatório do fim do mês. Gente, nada muito que viaja na maionese. É um relatório explicando como foi as suas ações do começo ao fim. Sabe? É uma coisa pequena, não é nada assim trabalhoso. Tá? Um relatório é uma coisa que você vai pôr no papel aquilo que você fez no decorrer desse período, dessas ações. Claro que o relatório, ele tem que ser formal. Né? Você não pode escrever do jeito que eu falei agora, ou do jeito que você iria falar com alguém. Então, você tem que fazer em linguagem formal. Tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Depois vocês vão fazer assim. Comparar o mês anterior com...
Então, ó, a gente vai começar esse mês. Ah, professor, está no meio do mês. Não tem problema, a gente faz assim mesmo, tá? Porque é só um exemplo didático. Depois pode fazer com o mês cheio nos próximos meses por conta própria, tá? Então, comparar o mês anterior com o mês atual e verificar os avanços no consumo de água, né? Avanços, no caso, vou até corrigir aqui, avanços na economia do consumo de água. Então, será que essas ações que eu coloquei em prática funcionaram para eu diminuir o consumo de água? Então, vai comparar. Tá? Isso aqui é fácil, né? Só comparar. Pega a lista. Aliás, não precisa nem pegar a conta do mês anterior. Na mesma conta vem alguns meses, né? Acho que são 12 meses. Acho que há um ano atrás faz essa exibição na conta de água. Então aí compara, será que eu consegui economizar? E vai comparando. Continuando. Próxima. Após comparar o consumo de água, né? Depois que fizemos a atividade de cima, verifique quando não, quanto em reais, então grana, foram economizados de um mês para o outro. Ah lá. Então, como que você vai fazer essa verificação? Eu não sei. Eu não posso dar dica agora. Tá? Ou você faz conta, vai ter que saber ler a conta de água, ou se você vai ter que fazer a continha no caderno, pode usar calculadora, tá, gente? Tá? Mas não esquece que tem que armar pelo menos as continhas no papel. E apesar de eu estar liberando a calculadora, tem que ver aí se o professor Renato libera, né? Eu acho que não tem problema, exceto se vocês quiserem realmente treinar os algoritmos das continhas, que é sempre muito importante, a gente pelo menos tentar fazer nós mesmos na mão e depois checar lá com a calculadora. Né? Tudo bem, professor Renato, deles usarem calculadora? Você quer fazer alguma dinâmica diferente? Normalmente, ensino médio já é o primeiro ano já é ensino médio. Eu libero o uso da calculadora. Por quê? Calcular o algoritmo, olha quantos anos vocês ficaram calculando o algoritmo. Desde o sexto ano até o nono ano, né? Então, tem determinadas contas que demora muito fazer o algoritmo. O algoritmo são vários anos já estudando. Então, ensino médio já passou pela maturidade de fazer o algoritmo, então normalmente eu libero a calculadora. Assim. Beleza, então. Então, combinado, galera. Podem usar a calculadora. Mas não esqueçam que para usar a calculadora é importante que a gente saiba o que vocês estão pensando e vocês armem a continha lá na folha para mandar o print para a gente, tá? Tá joia? Não se esqueçam de fazer essas anotações no nosso diário de bordo da eletiva. Isso aí vai ficar no caderno, tá bom? Última pergunta. Com base na economia do mês atual, vamos supor, eu economizei R$ 20. Aí, o que vocês vão fazer? Uma previsão de quanto será economizado em reais no período de um ano. Então, beleza. Deu R$ 20 de um mês para o outro de economia. Em um ano, quanto que isso dá? Eu estou dando um exemplo que é R$ 20, mas de repente pode ser R$ 4,75. Então vocês têm que fazer a continha aí, tá? Essa é uma previsão, porque a gente não sabe se pode ter algum imprevisto no meio desse caminho, mas é sempre bom a gente fazer um planejamento. Tá? Vamos ver o que acontece. Então, olha a matemática de novo aí. Período de um ano. Tem quantas parcelas? Quantas boletos, né? Para pagar. Então, Isso. olha, Olha, gente, só para repetir, essas perguntas vão permanecer lá no nosso grupo de WhatsApp da eletiva, tá bom? Elas têm aí 3 perguntinhas demoradas. Algumas perguntinhas vocês só vão poder responder no fim do mês, quando vocês vão fazer a comparação. Então, é um exercício que vocês não vão fazer em um dia. Vocês não vão fazer tudo em uma semana.
cada exercício desse tem um período exato para vocês fazerem, tá? Então, toda essa confusão também, ela faz parte da atividade. Vocês têm que aprender a se organizar, tá bom? Tem que aprender que os problemas do dia a dia, na verdade, eles são muito mais difíceis que os problemas que vocês veem lá dentro da sala de aula. Tá? E é claro que aqui é ensino médio, galera. Eu não vou colocar coisinha simples. Então, isso daqui vai dar trabalho, sim, tá? Não vou falar para vocês que não. Por que vai dar trabalho? Porque vocês vão ter que fazer um pouco em cada período, né? Vocês vão fazer uma parte em um dia, vocês vão fazer outra parte uma semana depois. Vocês vão continuar fazendo isso, né? Que é, por exemplo, na hora de você verificar a rotina da casa de vocês. Vocês vão ter que esperar a próxima conta de água chegar também, né? Então, é um exercício que a gente vai demorar um mês para fazer. Por isso que tudo que vocês fizerem tem que ser registrado no diário de bordo, para vocês mesmos não se perderem no exercício, tá? É um desafio, né? Eletiva, apesar de vocês terem que fazer, a gente procura fazer uma coisa interessante, uma coisa agradável, né? E na verdade, dinheiro é agradável para todo mundo, e o objetivo dessa eletiva principal é trazer o jovem a aprender a economizar grana e ver que isso também tem relação com o meio ambiente, e entre outras coisas. Tá? A gente já viu que até a felicidade dentro de casa tem a ver com o financeiro. Claro que isso varia muito de família para família, de pessoa para pessoa, mas a gente não pode deixar de dizer que isso é importante, sim, até para a paz dentro da nossa família. Tá bom? E a gente só está no começo. Tá? A gente não tem só água. Né? Então, a gente, por exemplo, esse exercício, vocês vão poder fazer por conta própria, pensando na energia elétrica, pensando no combustível do carro, ou na passagem do ônibus que vocês gastam. Né? Será que eu não posso, por exemplo, deixar o carro em casa e trabalhar de bike? Né? Vocês não, mas será que o pai, a mãe, o responsável de vocês não poderia fazer isso? Será que vocês estariam economizando só dinheiro e ajudando para poluir menos o meio ambiente? Né? Porque pedalar também é exercício físico, faz bem para a saúde. Então, são muitos poréns que com esse exercício a gente pode ampliar isso para outras ideias. Tá? Que se nós estivéssemos trabalhando no presencial, com certeza a gente ia fazer isso. Tá? Então, repetindo, tem bastante perguntinha, mas a maioria dessas perguntas elas vão sendo respondidas pouquinho a pouquinho, tá? Até o fim do mês, quando a gente terminar e voltar para ver o que aconteceu com essa atividade. Tá? Na verdade, não é nem a gente vai ver, né? Essa atividade eu já vou adiantar para vocês, né? A gente vai conversar mais sobre isso depois, mas eu já vou adiantar que é uma candidata a ser apresentada na nossa culminância no fim de novembro. Vai ter culminância também. Já pensou que legal vocês chegarem na culminância, todos os pais de outros alunos de outras eletivas estarem assistindo e perceberem que vocês estão aprendendo como economizar dentro de casa? Que pai e que mãe não quer isso? Não é mesmo? Né? Então, isso vai ser muito legal. Falar, nossa, eu aprendi, olha só quanto que deu de economia. Já chega lá e fala, olha, eu continuei vendo esse mês a gente economizou mais ainda. Ó, em um ano a gente dá para economizar R$ 400. Ó, já dá para pagar uma viagem aí, meia viagem para a praia. Só economizando água em coisinha pequena. Tô dando um exemplo, tá, gente? Isso varia muito de conta para conta, de família para família. Tá bom? Bom, é isso que nós tínhamos para apresentar, tá? Então, fica aberto a partir do momento que a gente postar essas atividades no WhatsApp, tanto o vídeo quanto as perguntas, fiquem aberto a possibilidade de vocês perguntarem alguma coisa,
tá? Te tirarem alguma dúvida. Aproveitem a segunda-feira, que vocês não vão ter plantões, por isso que eu aproveitei também a eletiva, tá? Porque a gente já tá atrasado, já estava atrasado nessa eletiva, né? Então, esse ensino à distância tem sido um desafio não só para os alunos, mas também para nós professores. Tá? A gente quer fazer uma coisa bem feita, uma coisa legal, e isso dá muito trabalho, e a gente não dispõe de tanto tempo, mesmo trabalhando em casa, tá? Então, por isso que os professores, cada mês que passa, entendem mais os alunos, as dificuldades, porque a gente está passando pela mesma coisa. Só que não é porque tem dificuldade que isso vai impossibilitar da gente fazer a nossa parte bem feita. Tanto para nós profissionais da educação, os professores, os gestores, assim como os estudantes, vocês. Tá bom? E é isso. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar definitivo a nossa reunião, o nosso encontro? Não, eu não. Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo, gente? Vamos ganhar dinheiro, então? Vamos. Vamos sim, vamos sim. Então tá. Renatão, quer se despedir? Quero sim, só quero elogiar, né, o tema abordado, muito interessante para todos, interessa a todos, tá? E, e uma boa segunda-feira a todos. Bom almoço aí, para quem não sabe. Valeu, professor, para vocês também. Valeu. Tchau, então, gente. Um abraço. Até Tchau, mais. ficam com Deus. Obrigado. Você também, Pedro. Tchau, Tchau, tchau. Isa. Falou, Renatão. Falou, Rodrigo. Tchau, tchau, Isa.